Na Rádio 91, a partir de agora, Ritmo Pastoral. Rádio 91, bom dia. Eu sou Cacilda Medeiros e começa agora o Ritmo Pastoral, o informativo que é produzido pelo setor de comunicação da Arquidiocese. Hoje é domingo, 10 de julho de 2022, dia de Santo Olavo. Vamos ficar juntos até às 10 horas e aqui você fica bem informado sobre o que acontece em nossa Igreja Católica. Manchetes do dia. Papa Francisco anuncia que vai nomear mulheres para o dicastério dos bispos. Proposta da CNBB para instituir a campanha Junho Verde vira lei. A Arquidiocese realiza campanha emergencial de arrecadação de alimentos. Comunidade Shalom promove acampamento para jovens nesta semana. Rádio 91. Iniciamos o programa Ritmo Pastoral com a participação do diácono Edmar Araújo, membro da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral. Bom dia, caro ouvinte de nossa Rádio FM, nossa Sintonia do Bem. Aqui estou eu, diácono Edmar, para interagir com você nestes minutos do nosso Ritmo Pastoral, levando a você um pouco de formação pastoral de nossa coordenação arquidiocesana. Domingo passado, como todos nós tivemos a oportunidade de celebrar, festejamos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Essa festa aconteceu no último dia 29, porém a igreja no Brasil transfere sempre para o primeiro domingo após a festa, quando ocorre nos dias de semana. O Santo Padre, no Ângelus do dia 29, nos levou a refletir sobre o papel desses dois grandes mestres, dois grandes pilares da nossa igreja, da nossa evangelização, que nós, agentes de pastoral, temos que vê-los sempre como modelos de evangelização. Então o Santo Padre, nos falando um pouquinho no dia das leituras, então citava exatamente aquele pequeno trecho de Mateus capítulo 16, versículo 16, em que Pedro se dirige ao mestre e vai dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Santo Padre então afirma que esta é uma profissão de fé que Pedro pronuncia não com base na sua compreensão humana, mas porque Deus Pai o inspirou. É para que estas palavras entrem profundamente na sua vida. Há antes um período de aprendizado da fé que afetou os apóstolos Pedro e Paulo, assim como acontece com cada um de nós, explicando. Santo Padre queria afirmar com isso, que para que a gente afirme fortemente que este Deus é o Deus que nós acreditamos, é o Cristo, Filho deste Deus que nós tanto amamos, é necessário que a gente passe por uma trajetória longa de aprendizado. Todos os dias nos convertemos. É uma conversão pastoral diária. Diz o Santo Padre ainda: nós também acreditamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas é preciso tempo, paciência e muita humildade para que a nossa maneira de pensar e agir adira plenamente ao Evangelho. Pois é, caro ouvinte, caro agente de pastoral, é necessário paciência para que Deus trabalhe o seu coração e você vá, durante o seu tempo de vida, fortalecendo sua fé. Pedro, nós todos sabemos, esse grande mestre que foi, o nosso primeiro Papa, e que foi, de certa forma, tinha um pensamento, uma atitude, uma índole tão forte. Não nos acontece, diz o Santo Padre, como falando um pouco de Pedro, não nos acontece a mesma coisa. Repetimos o credo, rezamos com fé, mas diante das vezes de tantas provações da vida, parece que a gente vacila. Estamos inclinados a protestar muito mais contra o Senhor, dizendo que Ele não está certo,
que deve haver outros caminhos mais retos e menos cansativos. Ele afirma isso, o Santo Padre, exatamente diante daquela fala de Pedro, repreendendo o mestre, quando ele falava que ia sofrer e ia morrer. E ele disse que não ia acontecer aquilo. Jesus então fala bruscamente com ele, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Às vezes acontece isso com nós também, caro ouvinte, cara agente pastoral. A gente às vezes tropeça um pouquinho, acreditando muitas vezes nas nossas forças, nas nossas ações, e não vendo claramente aquilo que Deus tem para cada um de nós. Já Paulo, neste caminho de tantas incertezas e dúvidas, traçou um caminho de fé que não foi um passeio, nem para Paulo, nas tantas viagens que Paulo fez, nem para Pedro, nem para Paulo, e nem é para nenhum cristão. É exigente, às vezes árduo. Mesmo Paulo, tendo se tornado cristão, teve que aprender pouco a pouco, especialmente através dos momentos de provação. Então, nós que somos agentes de pastoral, que somos neoconvertidos ou convertidos há um certo tempo, nossa conversão só acontecerá, caro ouvinte, de forma plena na eternidade. Todos os dias buscamos uma melhoria. Muitas vezes não observamos o que Deus tem para nós, a sua vontade. Até reclamamos, resmungamos, mas o Senhor sabe que nós precisamos, com calma, indo aprendendo as coisas do céu. E nessa caminhada que Pedro e Paulo fez e que cada um de nós faz, essa caminhada de missão evangelizadora, o Santo Padre nos convoca a viver uma missão testemunhando, acima de tudo, o amor fraterno. É sobre estas palavras que a gente precisa mergulhar mais ainda. As tarefas, diz o Santo Padre, a tarefa dos discípulos é ir sempre à frente e preparar o povo para receber Jesus. E as instruções que ele nos dá não são tanto sobre o que deve se dizer, mas sobre o que você deve ser, mais sobre o testemunho a ser dado do que sobre as palavras serem ditas. O Santo Padre citava isso porque no Evangelho do último domingo, dia 3 de julho, nós vivenciamos exatamente aquele momento do envio. O Senhor que envia seus discípulos 2 a 2, nesta missão evangelizadora. Tomando como modelo Pedro e Paulo, somos esses discípulos evangelizadores, caro ouvinte, caro agente de pastoral. Então nossa tarefa, acima de tudo, não é tanto falar, dizer, mas é testemunhar, é ser, viver este amor fraterno. Continua o Santo Padre dizendo: de fato, o Senhor os chama de operários, isto é, são chamados a operar, a evangelizar através do seu comportamento. É a primeira ação concreta pela qual os discípulos realizam sua missão e precisam ir sempre 2 a 2, disponíveis a se unirem, a aglutinarem suas forças. A missão evangelizadora não se baseia, caro ouvinte, caro agente, num ativismo pessoal, ou seja, só no fazer, mas acima de tudo num testemunho do amor fraterno, mesmo através das dificuldades que a convivência muitas vezes implica. A gente pode elaborar grandes planos pastorais, perfeitos, implementar projetos bem elaborados, organizar-se até nos mínimos detalhes. Podemos convocar multidões e ter muitos meios, mas olha, uma coisa é certa: se não houver disponibilidade para a fraternidade e a missão evangélica, nunca avança.
aquilo que nós pensamos e projetamos não vai avançar. É necessário testemunharmos esse Deus que nós amamos, esse Deus que acreditamos ser nosso mestre. Filho, como disse Pedro, tu és o mestre, filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, precisamos estar sempre atentos sobre isso. E para concluir, este mês de julho, como todos nós sabemos, no próximo dia 24 de julho, nós vamos celebrar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Esse grande número de pessoas que tem aumentado muito, muitas pessoas acima de 65 anos estão chegando, tendo uma longevidade de vida maior. Então nós estamos tendo experiências nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, do número cada vez maior de idosos, que precisamos ter um olhar especial, um olhar sensível a ele, né? Então o Santo Padre nos chama a atenção neste mês, o vídeo de oração que o Papa, as intenções de oração que o Papa tem, é voltado exatamente para rezarmos muito mais ainda pelos nossos idosos. Ele vai até começar o vídeo dizendo: não podemos falar da família sem falar da importância que os idosos têm entre nós. Então, o Pontífice nos convoca a rezarmos especialmente este mês de julho pelos idosos, por esta geração que está sendo tão numerosa. O cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, fala um pouquinho sobre este vídeo do Santo Padre, dizendo: ao falar sobre a missão dos idosos no mundo e na igreja, comenta sobre a tomada de consciência sugerida sobre a relevância dos idosos na vida da sociedade e das comunidades, que deve ser feita não esporadicamente, mas estruturalmente, com um cuidado pastoral ordinário. Assim continua falando o cardeal Kevin: não se trata de confrontar uma emergência, mas de lançar as bases para uma pastoral de longo prazo que nos envolverá durante décadas, além de reafirmar a importância de combater a cultura do descarte. O cardeal Kevin afirma: o Papa parece também querer oferecer pontos de referência àqueles que experimentam um desconcerto por se verem com a idade avançada. Foi por isso que quis estabelecer um dia mundial a ser celebrado, voltado para os avós e para os idosos. Precisamos celebrar com todo fervor esse dia, rezando por esses nossos avós, pelos nossos idosos. O padre Frederic Fornos, que é o diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, comenta também um pouquinho sobre o vídeo do Santo Padre nesse mês. Diz ele, como é importante quando os avós ou os idosos partilham conosco a própria experiência de vida e fé, a sabedoria e esperança. Francisco vai dizer: o pacto entre as gerações, entre os idosos e os jovens é uma bênção para a sociedade. Então, meus irmãos, nós que temos como modelo Pedro e Paulo, esses grandes evangelizadores, esses homens que souberam viver plenamente o amor fraterno nas comunidades, que olhavam para todos como pessoas importantes na nossa sociedade. Este mês somos chamados a vivermos um pouco mais este olhar para os nossos avós e os nossos idosos. Eu concluo dizendo, palavras do Santo Padre: os mais velhos têm frequentemente uma sensibilidade especial para o cuidado, para a reflexão e o afeto. Somos ou podemos nos tornar mestres da ternura. E quanto precisamos neste mundo, caro ouvinte, habituado à guerra, de uma verdadeira
revolução de ternura. E os nossos idosos sabem muito bem fazer isso conosco. Pois bem, caro ouvinte, foi um prazer estar com você neste dia. Uma boa semana, que Deus os abençoe e até o próximo domingo. Correspondente da Pascom. Depois da participação do diácono Edimar, vamos ao primeiro giro de notícias pelas paróquias da nossa arquidiocese com os correspondentes da Pascom. Está acontecendo nesta manhã de domingo, na Igreja Matriz, formação arquidiocesana para a implantação da pastoral familiar, direcionada aos novos membros. E a pastoral informa que continua aberta as inscrições para o casamento comunitário na Igreja Matriz. Os interessados devem procurar Josiane ou Júnior e também na Secretaria Paroquial através do número 98740 7850. Lembrando que as inscrições se encerram dia 31 deste mês. E a paróquia está realizando uma rifa de uma linda imagem da Sagrada Família no valor de R$ 5 e o sorteio será no Dia dos Pais. E a comunidade de Nossa Senhora das Vitórias, que fica localizada no loteamento Jardim Progresso, já se prepara para os festejos em honra à sua padroeira. A festa inicia próximo mês, dia 18 de agosto, e as camisas já estão sendo vendidas no local no valor de R$ 35. Eu sou Bonise Souza, correspondente da Paróquia Imaculada Conceição, Aliança, para o programa Ritmo Pastoral. A paróquia de Santa Clara, no bairro do Pitimbu, em Natal, vai realizar romaria. A Pastoral do Dízimo está promovendo uma romaria ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, RN. A mesma vai acontecer no dia 17 deste mês. Os interessados podem fazer a reserva na Secretaria da Paróquia de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 e de 2 às 6 horas da tarde. Ou aos domingos, após as missas no plantão do dízimo. O custo somente da passagem será de R$ 50 por pessoa e as vagas são limitadas. Inscrições. A ONG Santa Clara está com inscrição aberta para cursos profissionalizantes destinados a jovens de 16 a 22 anos e adultos de 18 a 35 anos. Os interessados podem se inscrever pelo Instagram no link disponível na bio, no endereço santaclara.ong. As vagas são limitadas. Cleane Araújo, da paróquia de Santa Clara, no bairro do Pitimbu, em Natal, para o Ritmo Pastoral. A RCC, Renovação Carismática Católica da Paróquia de Santo Expedito, realiza seminário de vida no Espírito Santo, com início no dia 16 de julho. E o padre José Moreira, diretor espiritual da RCC na Arquidiocese de Natal, tem um convite todo especial para você. Meu irmão, minha irmã, você é nosso convidado a participar do seminário de vida no Espírito Santo, que vai acontecer na Capela da Rosa Mística, aqui na Paróquia Santo Expedito, no dia 16 de julho. Venha! Traga os seus amigos, familiares, vamos fazer um momento especial de graça, de louvor ao nosso Deus e de aprofundamento no Espírito Santo. Contamos com a presença e desejamos a você saúde, paz, alegria e uma bênção toda especial a você e aos seus. E para ajudar nas despesas do seminário, está sendo realizada uma rifa de um kit religioso, no qual o sorteio acontece dia 10 de outubro, no término do seminário. As inscrições para o seminário estão sendo realizadas pelo aplicativo Paróquia de Santo Expedito, ou com os servos do grupo de oração da paróquia. Ivanilson Silva, da Paróquia de Santo Expedito, no bairro Jardins, São Gonçalo do Amarante, para o Ritmo Pastoral. Rádio 91. O Papa Francisco disse que está prestes a nomear 2 mulheres para compor o dicastério para os bispos. Acompanhe as informações sobre esta novidade com a Rádio Vaticano. Na entrevista à agência de notícias Reuters, conduzida por Phil Pulela, o Papa Francisco revelou que está prestes a nomear 2 mulheres no dicastério para os bispos, que estarão, portanto, envolvidas no processo de eleição de novos pastores diocesanos. O pontífice respondeu a uma pergunta sobre a presença feminina no Vaticano, a propósito do que estabelece a nova Constituição Apostólica Predicate Evangelium, que reforma a Cúria, e sobre quais dicastérios poderiam ser confiados a um leigo ou leiga no futuro.
Estou aberto para que seja dada a oportunidade. Agora o governatorato tem uma vice-governadora. Agora, na congregação para os bispos, na comissão para eleger os bispos, 2 mulheres irão para lá pela primeira vez. Um pouco se abre desta maneira. Francisco acrescentou em seguida que para o futuro ele vê a possibilidade de que leigos sejam nomeados para dirigir dicastérios como o dicastério para os leigos, a família e a vida, os dicastérios para a cultura e para a educação ou a biblioteca, que é quase um dicastério. Sucessivamente, o Papa Francisco lembrou que, no ano passado, pela primeira vez, nomeou uma mulher para o cargo número 2 do governatorato da Cidade do Vaticano, a irmã Rafaela Petrini. Além disso, Francisco nomeou a irmã Nathalie Becquart, religiosa francesa das Irmãs Missionárias Xaverianas, secretária do Sínodo dos Bispos, e irmã Alessandra Smerilli, das Filhas de Maria Auxiliadora, número 2 do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Entre as mulheres leigas que já ocupam cargos de alto nível no Vaticano estão Bárbara Iatta, a primeira diretora dos Museus Vaticanos, Natasha Govekar, diretora da Direção Teológica Pastoral do Dicastério para a Comunicação, e Cristiane Murray, vice-diretora da Sala de Imprensa Vaticana. Em janeiro de 2020, uma mulher foi nomeada pela primeira vez subsecretária da seção da Secretaria de Estado para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, Francesca Di Giovanni, responsável pelo setor multilateral. Todas foram nomeadas pelo atual pontífice. No mês passado, o prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o cardeal Kevin Joseph Farrell, brincou sobre o fato de que, com a promulgação da nova Constituição sobre a Cúria, ele poderia ser o último clérigo a liderar este dicastério. 7 representantes do Conselho Missionário de Seminaristas da Arquidiocese de Natal participam do 4º Congresso Missionário Nacional de Seminaristas, que acontece em João Pessoa, na Paraíba, de 11 a 17 de julho. O evento é promovido pelas Pontifícias Obras Missionárias e vai abordar o tema Missão Adigentes na formação de seminaristas. A coordenação pretende reunir 350 participantes, entre seminaristas, reitores e formadores de seminários, bispos e convidados, sendo um espaço de reflexão, troca de experiências e celebrações. A Arquidiocese de Natal, através de Cáritas e das pastorais sociais, sensibilizada pela situação de calamidade pública decretada por alguns municípios em decorrência das fortes chuvas que caíram nos últimos dias, realiza uma campanha emergencial para arrecadar alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados vão ser distribuídos com famílias que foram afetadas pelas chuvas. As doações podem ser entregues nos seguintes locais: Catedral Metropolitana de Natal, Paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, Antiga Catedral, Igreja Matriz da Paróquia de Santa Rita de Cássia dos Impossíveis, em Ponta Negra, na Paróquia de Santo André de Soveral, em Emaús, na Paróquia de São Miguel Arcanjo, em Extremóis, Paróquia de Nossa Senhora do Livramento de Itaipu e Poço Branco e na Paróquia de São Pedro Apóstolo, em Várzea. Os interessados em participar podem obter mais informações através dos telefones 3615-2800 ou 3615-2801 e falar com a Coordenação Arquidiocesana de Pastoral. Correspondente da Pascom. Vamos agora ao segundo giro de notícias pelas paróquias da nossa arquidiocese com os correspondentes da Pascom. Na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Parnamirim, a agenda de atividades para a festa da padroeira na Igreja Matriz é a seguinte. Hoje, domingo 10 de julho, a partir das 10 da manhã, vai ter feijoada à venda. De segunda-feira, 11 de julho, até a sexta-feira, 15 de julho, o novenário será celebrado às 7 da noite e logo após teremos uma programação social diferente para cada dia. Na sexta-feira, 15 de julho, será celebrado o casamento comunitário durante o horário do novenário.
Já no sábado, dia 16 de julho, acontecerá a procissão luminosa, iniciando às 6 da tarde e logo após às 7 da noite será celebrada a missa solene com imposição do escapulário com a participação do coral da UNP. Durante todos esses dias de festa, haverá uma quermesse com parque de diversões, artigos religiosos, bazar, cantina e vários shows culturais. Participem! Patrícia Tavares, da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Parque das Nações, Parnamirim, para o programa Ritmo Pastoral. Neste final de semana, 43 casais da Paróquia da Imaculada Conceição de Nova Cruz estão participando do 29º Encontro de Casais com Cristo, o ECC, no Colégio Nossa Senhora do Carmo. O encontro teve início na sexta, dia 8, e encerra neste domingo, dia 10. Eu sou Igor Fernandes, da Paróquia Imaculada Conceição em Nova Cruz, para o programa Ritmo Pastoral. E aqui na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Felipe Camarão, a programação é a seguinte: todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde, as portas da igreja se abrem para as confissões. Às 6 horas tem adoração ao Santíssimo Sacramento e logo após, a Santa Missa. Na sexta-feira, acontece o Terço da Misericórdia às 3 horas da tarde. E às 4 horas também tem confissão. Já no sábado, a paróquia realiza o Terço dos Homens às 7 horas da noite. E no primeiro e terceiro domingo de cada mês, a paróquia vem celebrando o batizado comunitário. E você aproveita para dar uma olhada no bazar que acontece todos os domingos na Igreja Matriz. E atenção, a paróquia precisa da sua ajuda para a realização das suas obras sociais. Doar é um ato cristão. Então faça a sua doação e você pode ficar por dentro de tudo que acontece na sua paróquia ligando para a Secretaria da Igreja. O número é o 36050941 ou para o WhatsApp 998031549. 998031549. Wilson de Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Felipe Camarão, para o programa Ritmo Pastoral. O acampamento de jovens Shalom vai ser realizado nesta semana, entre os dias 13 e 17 de julho, no município de São José de Mipibu. Acompanhe as informações com Luísa Gualberto. A comunidade católica Shalom em Natal está organizando o acampamento para a juventude, o Acampes, no período de 13 a 17 de julho, no Resort Rio das Garças, em São José de Mipibu, e que vai contar com diversas atividades. Camila Fontinelli, coordenadora da atividade, explica o que é o acampamento. O acampamento de jovens Shalom é uma oportunidade, um evento que favorece umas férias diferentes para os jovens, com a idade na faixa etária de 14 a 28 anos. São dias inesquecíveis, né? Onde no acampamento eles terão a oportunidade de fazer novas amizades, de lazer, de noites temáticas, de festas. E a base central do nosso evento, que é favorecer com que cada jovem tenha uma experiência com o amor de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Então são dias, né, que nós promovemos lazer, essa diversão, novas amizades e essa experiência com Deus. As inscrições seguem abertas, como explica Camila. Você pode acessar o nosso Instagram, Juventude Shalom Natal, e na descrição tem o link, né, que é do Eventbrite, onde você pode fazer a sua inscrição, ou nos procurar no Shalom de Petrópolis, na Rua Sul 705, fazer sua inscrição de forma presencial ou pelo Pix. Temos o contato na linha do tempo, nas imagens, tem todas as informações. E é isso, você pode também estar entrando em contato para tirar mais dúvidas, conhecer mais sobre este evento. A coordenadora do evento ainda convida os jovens para participar do Acampes 2022. Quero dizer que vale muito a pena. Eu fui para acampamento, caí de paraquedas e não me arrependi. Já fui em vários acampamentos. E, gente, jovens, né? Tios, tias, mães, pais, vós. Convidem os jovens, porque é uma experiência incrível que vocês podem dar para esses jovens. E se você é jovem e tem interesse, pode dar uma olhada no nosso Instagram para saber mais como é. E você não vai se arrepender, porque é uma experiência indescritível. Luísa Gualberto para o Ritmo Pastoral. Foi divulgada a programação do 16º Congresso Nacional da Pastoral Familiar, que vai ser realizado de 26 a 28 de agosto em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina. O evento, que vai marcar o reencontro dos agentes em âmbito nacional,
vai contar com momentos de oração, espiritualidade, palestras e testemunhos iluminados pelo tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. O evento vai aprofundar reflexões sobre a temática refletida durante o 10º Encontro Mundial das Famílias, realizado entre os dias 22 e 25 de junho, em Roma. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Canguaretama, realiza festa em memória dos 377 anos do martírio ocorrido no Engenho Cunhaú, no período de 8 a 16 de julho. Diariamente, às 6h30 da noite, acontece o terço luminoso, percorrendo o caminho da Capela de Nossa Senhora das Candeias para o Santuário Chama de Amor, em Cunhaú, onde há a celebração da missa. No dia 16, data em que são completados os 377 anos do martírio de Cunhaú, a programação vai ser vasta, começando às 5 horas da manhã com a caminhada penitencial, prolongando-se por todo o dia com várias atividades, encerrando às 4 da tarde com a missa solene presidida pelo arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. Vamos já para o intervalo, mas antes eu quero deixar aquele recadinho, aquele convite a você que está ouvindo o Ritmo Pastoral, que ainda não faz parte do Clube do Ouvinte. Venha fazer parte do nosso Clube do Ouvinte da Rádio 91. Mande sua mensagem para o WhatsApp 991945772, 991945772 e diga que você quer fazer parte desse clube que ajuda a manter a Rádio 91 FM, a Rádio Rural de Natal, a manter no ar, com essa programação religiosa, como o Ritmo Pastoral, como Aprendendo com a Igreja e tantos outros programas religiosos que nós temos na nossa grade de programação aqui na Rádio 91. Rádio 91. Bom, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e a gente volta já com mais Ritmo Pastoral. Rádio 91. Correspondente da Pascom. Estamos de volta com o Ritmo Pastoral e vamos agora ao último giro de notícias pelas paróquias da nossa arquidiocese. Na paróquia de Santa Rita de Cássia dos Impossíveis, em Ponta Negra, as inscrições de casais para participarem do 35º ECC, Encontro de Casais com Cristo, se aproximam da reta final. Mas ainda dá tempo. Os casais interessados podem procurar a equipe dirigente do encontro para a inscrição, no plantão das missas do final de semana, sábado, às 5 horas da tarde e domingo, 8 e 11 horas da manhã e às 6 horas da noite. O ECC vai ser realizado no período de 5 a 7 de agosto. A Infância e Adolescência Missionária, IAM, está com a campanha de arrecadação de livros bíblicos infantis, com o objetivo de incentivo à leitura na catequese. As doações podem ser entregues na Secretaria Paroquial durante o expediente de segunda-feira, das 2 às 6 horas da tarde, ou de terça a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e de 2 às 6 horas da tarde. Ou mesmo depositando na caixa identificada na entrada principal da igreja, nos horários das missas. Da paróquia de Santa Rita de Cássia dos Impossíveis, em Ponta Negra, Maria Íris para o Ritmo Pastoral. A Renovação Carismática Católica, RCC, da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Santo Antônio, convida a todos para participarem do grupo de oração Servos de Cristo, que acontece toda sexta-feira, às 7 horas da noite, na Igreja Matriz. Além disso, a Igreja de São Francisco de Assis, no bairro São Domingos, realiza o Santo Terço toda segunda-feira e a adoração ao Santíssimo Sacramento às terças. E o grupo de jovem, Força Jovem Católica da Capela Nossa Senhora das Vitórias do bairro Bela Vista, está vendendo uma rifa do sorteio e um balaio junino em prol da evangelização, no valor de R$ 2,00 até o dia 23 de julho. E da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Santo Antônio do Salto da Onça, Ellen Caroline para o Ritmo Pastoral. Hoje, na matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens, encerramento do Tríduo do Sagrado Coração de Jesus, às 19 horas na Igreja Matriz. Do dia 14 ao dia 16 de julho, festa da Comunidade do Arisco em honra a Nossa Senhora do Carmo, todas as noites com celebração e quermesse para que todos possam participar alegremente dos festejos da Senhora do Carmo.
Do dia 17 ao dia 23 de julho, inicia-se o Cerco de Jericó. O 8º Cerco de Jericó será realizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens e as camisas estão disponíveis com estela na frente da igreja ou na Secretaria Paroquial no valor de R$30. Anderson Santos, Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, João Câmara, Jardim de Angicos e Bento Fernandes para o Ritmo Pastoral. Estão abertas as inscrições para o 8º Mutirão de Comunicação do Regional Nordeste 2 da CNBB, que vai ser realizado no período de 29 a 31 de julho no formato online, com conferências, oficinas, momentos culturais e de espiritualidade. O tema que vai nortear a programação vai ser Ambiência Digital e Cultura do Encontro, pensar a comunicação numa sociedade democrática. O evento é aberto a agentes da Pastoral da Comunicação e demais pessoas interessadas na temática. Mais informações e inscrições através do site multicomne2.org. A coordenação da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Natal promove um seminário dia 17 deste mês, das 8 às 12 horas, no Centro Pastoral da Paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, no Conjunto Mirassol. O evento é destinado para agentes e coordenadores paroquiais da Pastoral Familiar e para coordenadores do setor pós-matrimonial. A taxa de inscrição é de R$15. Os interessados podem solicitar o link para fazer a inscrição através do telefone 999 27 2745. A paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Areia Preta, aqui em Natal, celebrou o centenário de nascimento do ex-pároco Monsenhor Geraldo Almeida. Acompanhe como foi a celebração na reportagem de Kênia Grunauer. No último dia 28 de junho, a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Petrópolis, em Natal, celebrou a memória dos 100 anos do Monsenhor Geraldo Ribeiro de Almeida, que foi pároco da comunidade. A celebração contou com a participação de membros do clero da Arquidiocese, familiares e fiéis em geral. Para a paroquiana Estela Genuíno, Monsenhor Geraldo foi um homem simples e acolhedor. Monsenhor Geraldo, para mim e para toda a comunidade aqui da paróquia, todos nós paroquianos, foi um homem simples, humilde, acolhedor. Monsenhor Geraldo foi e sempre será sinal vivo do amor de Deus presente na vida de cada um. O seu testemunho de vida aqui na nossa paróquia era testemunho de muita fé em Deus, era um testemunho de muito amor ao próximo, de muito acolhimento. Padre Monsenhor Geraldo, Padre Geraldo, é o sinal vivo do amor de Deus para cada um de nós. A sobrinha Luciene Almeida define a figura do Monsenhor Geraldo como exemplo de humanidade, caridade e amor ao próximo. Ele, para mim, é um exemplo de humanidade, de caridade, de amor ao próximo. E o que eu tenho a dizer é que nós temos ainda muita saudade dele por ele ter nos deixado, mas eu acredito que ele está muito feliz na casa do Pai. E assim a gente conviveu muitos anos, desde criança que eu tenho a convivência com ele, mesmo ele morando aqui no Rio Grande do Norte e eu na Paraíba, mas depois nós viemos morar aqui em Natal e ficamos até o dia que Deus o chamou. O pároco da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, o padre Inácio Henrique, recorda momentos que o marcaram da presença do Monsenhor Geraldo junto à comunidade. Eu penso que defini-lo como pessoa é tarefa simples e defino como um homem da caridade, um homem do testemunho, um homem da simplicidade. Por isso guardo com muito carinho a memória afetiva aquele período em que o Monsenhor, ao do início do meu paroquiado aqui, em Nossa Senhora de Lourdes, esteve como um sinal, como uma presença edificante. A sua generosidade, a sua caridade. E por isso mesmo me sinto agraciado, mesmo ter sido um curto espaço de tempo, de convivência, mas o seu amor pela igreja, o seu testemunho e zelo, sempre me chegaram muito forte
como um sinal de Deus. A celebração em memória ao centenário do Monsenhor Geraldo foi presidida pelo padre Paulo Henrique da Silva, vigário-geral da Arquidiocese. O padre Paulo diz que o seu sacerdócio foi inspirado no exemplo deixado pelo Monsenhor Geraldo. Para mim é uma alegria muito grande celebrar o centenário de nascimento do Monsenhor Geraldo. Neste dia 28 de junho, nós todos celebramos 100 anos do nascimento daquele sacerdote simples, humilde, que deixou um legado muito importante para nós, especialmente para mim, que sou fruto da sua caridade, da sua atenção, do seu desejo de colocar as pessoas no caminho do bem, no caminho de Deus. Sou sacerdote por causa também de muito que Monsenhor Geraldo fez por mim. O grande legado dele, então, é a caridade. Ele sempre gostava de ajudar as pessoas. Por isso, esse legado que está na raiz do Evangelho é algo que nós todos, como cristãos e cristãs, devemos ter bem presente no coração. Agradeço muito tê-lo conhecido e, celebrando os 100 anos de seu nascimento, elevo a Deus as preces por este grande sacerdote, um homem bom, um homem santo, um homem de Deus. Rádio 91. A proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, para instituir a campanha Junho Verde virou lei. Este é um dos destaques do podcast da CNBB nesta semana. A proposta da presidência da CNBB para instituir a campanha Junho Verde virou lei. A norma altera a Política Nacional de Educação Ambiental e institui a celebração do mês temático como parte das atividades educativas na relação com o meio ambiente. O texto foi sancionado na última segunda-feira, 4 de julho, para o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A campanha Junho Verde é um passo importante na consolidação do entendimento de que todos devem buscar o desenvolvimento integral. Precisamos de um desenvolvimento que contemple a inclusão social e o respeito à casa comum, reconhecendo que tudo no planeta está interligado. As iniciativas da campanha, segundo o texto, devem observar o conceito de ecologia integral, que inclui dimensões humanas e sociais dos desafios ambientais. É este o conceito que permeia as reflexões e os apontamentos do Papa Francisco na encíclica Laudato Si sobre cuidado com a casa comum. Dom Valmor destaca ainda a participação dos cristãos no compromisso de cuidar da criação de Deus. É urgente uma reação com a participação de todos, especialmente dos cristãos, que têm o compromisso de cuidar da criação de Deus, conduta coerente com a fé em Jesus Cristo, uma atitude ética e cidadã. A campanha Junho Verde pode muito contribuir para que sejam criadas ações socioeducativas capazes de mudar hábitos, inspirar novas condutas mais condizentes com o necessário equilíbrio essencial para que prevaleça a vida no planeta. A campanha Junho Verde será promovida pelo poder público federal, estadual, distrital e municipal e deve incluir ainda ações voltadas para a divulgação de informações, sensibilização para a boa relação com os recursos naturais e promoção de debates sobre temas relacionados à ecologia, por exemplo. Ao todo, são 16 iniciativas listadas na lei. Os detalhes no nosso portal. E ouvintes, o corpo do arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Cláudio Umes, foi sepultado nesta quarta-feira, 6 de julho, na cripta da Catedral Metropolitana da Sé, na capital paulista. A missa de corpo presente foi presidida pelo Núncio Apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, e concelebrada por dezenas de bispos, entre eles o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, e o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. O bispo destacou o zelo pastoral de Dom Cláudio pelos pobres e todo o amor dele pela Amazônia. Dom Cláudio nos ensinou o amor aos pobres, como ainda bispo jovem, enfrentando os desafios de um momento bastante delicado da história de nosso país. E agora, mais recentemente, todo o seu amor pela Amazônia. Nós, que vivemos na sede da CNBB, trazemos a última imagem de Dom Cláudio entre nós, quando apresentou a querida Amazônia. Seus olhos
brilhavam profundamente. E a nossa gratidão, a gratidão a Deus e o desejo de que estes olhos, que se emocionaram tanto diante dos pobres, diante da família, diante da Amazônia, possam agora contemplar o Deus que em vida ele tanto serviu. Dom Cláudio Umes morreu na manhã da última segunda-feira, 4 de julho, aos 87 anos, vítima de um câncer de pulmão. A presidência da CNBB emitiu nota de pesar pela morte do cardeal. Mais informações, acesse o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBB Nacional. De Brasília, Bruno Feitosa. No próximo dia 24, último domingo do mês de julho, vai ser celebrado o segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, convocado pelo Papa Francisco. Aqui no Brasil, o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Joel Portela Amado, enviou uma carta a todos os bispos e arcebispos do país solicitando o empenho na promoção das celebrações e das iniciativas pastorais. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida da Santa Sé lançou um kit pastoral com as indicações para a celebração do segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos em todas as dioceses, paróquias e comunidades eclesiais. O material está disponível no site cnbb.org.br. A Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB promove de 11 a 15 de julho o Seminário Nacional de Catequese com o tema Catecismo da Igreja Católica 30 anos. A iniciativa vai acontecer de forma online com transmissão pelo YouTube da CNBB e da Catequese no Brasil, sempre às 7h30 da noite, de 11 a 15 de julho. A Semana Catequética vai ter como objetivo aprofundar temáticas presentes no Catecismo da Igreja Católica, em vista de ajudar o povo de Deus em um maior conhecimento dos ensinamentos da Igreja e da vivência da fé em Jesus Cristo. A paróquia de São Camilo de Leles, no bairro de Lagoa Nova, na zona sul de Natal, celebra a festa do padroeiro de 5 a 14 de julho. Diariamente, às 7 da noite, a celebração de missa e quermesse. No próximo dia 14, a missa de encerramento da festa vai ser presidida pelo arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. Durante os festejos, é refletido o tema São Camilo, expressão da caridade com o mais necessitado. Na semana passada, durante uma entrevista a uma agência de notícias, o Papa Francisco negou ter qualquer intenção de renunciar. Mais informações sobre essa afirmação do Santo Padre com a Rádio Vaticano. O Papa Francisco nega ter qualquer intenção de renunciar. Nunca me passou pela cabeça, não por enquanto. Nega os rumores de que ele estaria doente de câncer e reitera, ao invés, seu desejo de ir à Rússia e Ucrânia assim que for possível, talvez em setembro. Também diz respeitar a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a interrupção da gravidez e reitera sua forte condenação ao aborto. O bispo de Roma concedeu uma longa entrevista ao correspondente da Reuters, Phil Poulenla, no sábado. O encontro durou cerca de 90 minutos e este é um relato inicial com alguns dos conteúdos publicados pela agência. Como é sabido, de acordo com vários artigos e comentários na mídia, alguns eventos recentes ou programados, desde o consistório no final de agosto até a visita a L'Aquila, onde Celestino V, que renunciou em 1294, está enterrado, sugeriram a intenção do Papa de renunciar ao pontificado. Mas Francisco desmentiu esta interpretação. Todas estas coincidências fizeram alguns pensarem que a mesma liturgia ocorreria, mas isso nunca me passou pela cabeça, não por enquanto, realmente. Ao mesmo tempo, o Papa, como havia feito várias vezes no passado, explicou que a possibilidade de renunciar é levada em consideração, sobretudo após a escolha feita por Bento XVI em 2013, caso a saúde o impossibilite de continuar em seu ministério. Mas, quando perguntado quando isso poderia acontecer, respondeu, não sabemos, Deus dirá. Com palavras semelhantes às usadas na sexta-feira, 1º de julho, em uma entrevista com a agência de notícias Telam. Sobre a questão dos problemas no joelho, Francisco falou sobre o adiamento da viagem à África e da necessidade de terapia e descanso. Ele disse que a decisão de adiar lhe causou muito sofrimento, sobretudo porque ele queria promover a paz tanto na República Democrática do Congo quanto no Sudão do Sul.
O Papa, observa o entrevistador, usou uma bengala para entrar na sala de recepção no andar térreo da Casa Santa Marta, no Vaticano. E em seguida deu detalhes sobre o estado de seu joelho, dizendo que sofreu uma pequena fratura quando deu um passo falso enquanto um ligamento estava inflamado. Estou bem, estou melhorando lentamente, acrescentou, explicando que a fratura está curando, auxiliada pela terapia com laser e magnetes. Em seguida, Francisco desmentiu os rumores de que havia sido diagnosticado com câncer há um ano, quando foi submetido a uma operação de 6 horas para remover uma parte de seu cólon devido à diverticulite, uma condição comum em idosos. A operação foi um grande sucesso, disse o Papa, acrescentando com um sorriso em seu rosto que eles não me disseram nada sobre o suposto câncer, o que descartou como fofocas de corte. Sucessivamente, declarou a Reuters que não queria uma operação no joelho porque a anestesia geral da cirurgia do ano passado tinha tido efeitos colaterais negativos. A entrevista abordou em seguida questões internacionais. Falando da situação na Ucrânia, Francisco observou que houve contatos entre o secretário de Estado Pietro Parolin e o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov sobre uma possível viagem a Moscou. Os sinais iniciais não eram bons. Falou-se desta possível viagem pela primeira vez há vários meses, disse o Papa, explicando que Moscou respondeu que este não era o momento certo. Deixou entender, no entanto, que algo poderia ter mudado agora. Eu gostaria de ir à Ucrânia e queria ir primeiro a Moscou. Trocamos mensagens sobre isso, porque pensei que se o presidente russo me concedesse uma pequena janela para servir à causa da paz. E agora é possível, depois que eu voltar do Canadá, que eu consiga ir à Ucrânia. A primeira coisa a fazer é ir à Rússia para tentar ajudar de alguma forma, mas eu gostaria de ir às duas capitais. Por fim, o Papa, na entrevista com Phil Pullela, tocou no assunto da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou a histórica decisão Roe contra Wade, que estabelecia o direito de uma mulher a abortar. Francisco disse que respeitava a decisão, mas não tinha informações suficientes para falar sobre ela de um ponto de vista jurídico. Mas também condenou fortemente o aborto, comparando, como havia feito muitas vezes antes, a contratação de um sicário. Eu pergunto, é legítimo, é justo eliminar uma vida humana para resolver um problema? O Papa também foi solicitado a comentar sobre o debate em curso nos Estados Unidos sobre se um político católico que se opõe pessoalmente ao aborto, mas apoia o direito de outros de escolher, pode receber a comunhão. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, por exemplo, foi proibida de receber a Eucaristia pelo arcebispo de sua arquidiocese, São Francisco, mas recebe regularmente a comunhão em uma paróquia em Washington. E na semana passada recebeu a comunhão de um padre durante a missa em São Pedro, presidida pelo pontífice. Quando a igreja perde sua natureza pastoral, quando um bispo perde sua natureza pastoral, isto causa um problema político, comentou o Papa. Isto é tudo o que posso dizer. Rádio 91. Já vamos chegando aqui ao final do Ritmo Pastoral neste domingo. Aproveito para, mais uma vez, convidar a você, ouvinte do programa Ritmo Pastoral, a se tornar sócio do Clube do Ouvinte aqui da Rádio 91. Se você já é sócio, já é sócia, muito obrigada pela sua generosidade, pela sua contribuição para com a nossa rádio. Se tem dúvidas, o nosso WhatsApp é o 991945772. Este é o WhatsApp do Clube do Ouvinte da Rádio 91. Aproveite para enviar um abraço para os ouvintes da Rádio Santana, na Zona Norte de Natal, que todas as segundas-feiras à tarde retransmite o programa Ritmo Pastoral. Obrigada à direção, obrigada aos ouvintes pela audiência. Bom, minha gente, agora você continua com a Rádio 91, porque vem aí o programa Aprendendo com a Igreja, no comando da nossa amiga Luísa Gualberto. Para você, um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem. Rádio 91. Você ouviu na Rádio 91 Ritmo Pastoral.